Olá, vocês! A gente reclama um monte que ficou sem futebol por causa da pandemia e tal, e agora todos os jogos estão acumulados, as competições, a gente não sabe qual assistir, não tá dando pra acompanhar tudo, mas pra minha sorte, hoje eu tinha sido escalada pra fazer a terceira fase da Copa do Brasil, ia comentar Vitória e Ceará, só que chegou na hora, deu um problema na transmissão, eu acabei não participando, e aí, ao invés de, sei lá, ligar a TV e assistir um dos jogos que as pessoas do meu Twitter estavam comentando ali, eu optei por continuar assistindo Vitória e Ceará bem quietinha. E o jogo, assim, eu acho que eu assisti o jogo mais emocionante da noite. Talvez outras pessoas cheguem aqui, porque eu não vi os outros, e falem que algum outro foi muito melhor. Mas assim, eu acho difícil superar um jogo que teve 7 gols, 3 expulsões, 3 pênaltis e presidente querendo bater no jogador adversário durante a coletiva. Acho meio difícil. Em relação à minha perspectiva antes do jogo, eu sempre tenho a expectativa alta em relação ao Ceará, muito por gostar do que o Vozão faz fora dos campos, assim, né? De todo o projeto, dessa década do crescimento, dessa limpeza financeira que foi feita. Inclusive agora na pandemia, muitos clubes tiveram um baque aí, e obviamente o Ceará também acaba tendo um certo impacto, como todos, é a economia, não tem jeito, mas por ser tão bem estruturado, com certeza muito menos afetado do que outros clubes. E inclusive tem a esperança de ter a venda do Rei Arthur muito em breve e isso fazer com que pingue um dinheirinho aí que sempre dá um auxílio nesse balanço final. O Ceará já faturou 3,48 milhões de reais na competição, a Copa do Brasil paga super bem, e tinha o objetivo de chegar na fase 4, né? Porque ano passado caiu na terceira fase pro Corinthians, então tinha essa expectativa pro ano atual. Não tá muito bem no brasileiro, tá em penúltimo, mas o retrospecto contra os times baianos era bom. Então teve 5 jogos no ano, empatou 4, ganhou 4 e empatou 1. Então, eu tinha essa. As minhas apostas estavam em cima do Ceará. Também porque o Vitória está na Série B e não tem jogado muito bem. O último jogo contra o CRB foi bem complicado, assim, pareceu que o time teve uma involução, né? O caminho inverso do que se espera. E isso até deixou a torcida um pouco assustada no sentido do que vem por aí, né? Você tá jogando a Série B, você não quer lutar pra não cair na Série C, você sempre busca subir. Mas uma coisa que é interessante sobre o jogo de hoje, o Ceará entrou desligadaço em campo. E foi quando o Vitória foi pra cima e isso quase custou a classificação. Claro, tem que pontuar que realmente o pênalti que o Praz fez foi feio, assim, foi infantil ao meu ver. Realmente não tem discussão. E um 2-0 ali dá um respiro, né? Claro que tinha a vantagem de um gol do Ceará. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse time do Vitória é que é um time que ataca, que se organiza ofensivamente, que vai pra cima, não é um time medroso. Então, a gente reclama bastante do futebol brasileiro, dessa questão da retranca, de jogar fechado, de jogar feio. E o Vitória, apesar de não ter um elenco de alto nível técnico, né, jogadores talentosos, geniais, busca uma coisa diferente. Então, mesmo tendo suas dificuldades, tenta implantar coisas novas. Isso aparentemente é um mérito do Pivete, porque eu ouvi no podcast 45 Minutos, que é um podcast incrível, quem não conhece, eu vou deixar o link aqui, sobre o futebol nordestino, dizendo que ele existe essa intenção de implantar esse futebol em todos os níveis, né, do clube, pra virar realmente algo, uma mentalidade do clube, de jogo, aquela coisa de quando você for fazer a subida da base profissional, ter a mesma ideia de futebol. Isso é interessante. Mas também escutei no podcast sobre justamente um fato que é bem interessante. É um ano atípico, né? É pandemia. Então, os times não estão tendo tempo de treinar, de implementar coisas novas. E fica difícil para um clube como o Vitória, que não tem jogadores extremamente talentosos e que vão fazer de uma forma intuitiva essa adaptação, fazer essa mudança. Sendo que ano passado jogavam futebol bem pragmático, de bola parada, buscando essa vitória. Então, mas é interessante de ver, apesar do segundo tempo realmente mostrar que a perna pesa bastante, então o Vitória acaba dando bastante espaço para o adversário. Obviamente, no caso hoje,
O time estava com 9 jogadores no segundo tempo, teve 2 expulsos, mas dá espaço, né? Cansa, e aí que o outro time tem a oportunidade de deitar e rolar, que foi o que aconteceu no caso do Guto Ferreira. O gol do Messi, pra mim, no final, foi uma coisa de louco, assim. E essa coisa do Ceará, essa diferença que faz o Vina inteiramente em campo, né? Porque ele tava bem apagado no primeiro tempo, e quando ele acordou, é a diferença que ele faz, assim. O Ceará fez 15 contratações pra temporada, tem poucos remanescentes, e trouxe jogadores experientes. Infelizmente, um dos experientes perdeu. Engraçado isso, né? Os 2 jogadores experientes não tiveram uma boa noite, eles falharam. O Sobis na hora do pênalti, o Praz fazendo o pênalti, e depois em um outro gol que ele falhou, na hora de rebater a bola, ele soltou no meio da área e tomou o gol. Existe essa necessidade do Ceará buscar reforços para fazer um bom brasileiro, porque acho que com tudo que tem feito no extracampo, falta o resultado vir ali, né, num nível nacional. Então, antes de começar o brasileiro, eu falei que eu esperava o Ceará não brigando pelo rebaixamento, assim, escapando com tranquilidade e buscando uma vaguinha de Sul-Americana e tal, mas esse começo tem sido um pouco complicado. Em jogos interessantes, assim, movimentados, sempre acaba tendo alguns acontecimentos que ficam marcados e é legal a gente falar. A cena do presidente do Vitória indo pra cima do Vina dando entrevista ali é uma coisa... Gente, como isso pode acontecer dentro do futebol, né? E ele xingando, chamando o Vina pra mão. Só vi que uma hora o Vina olhou e falou, vem então! Aí eu falei, opa! Mas muito triste, né? Uma cena dessa, o cara dando entrevista lá. E a outra coisa que eu gostaria de falar é do Carleto, né? O Carleto jogou no Ceará, e aí tem uma coisa folclórica aí, que ele foi muito mal, ele virou banco, e aí tem um boato de que, insatisfeito com aquilo, não só por ter virado banco, mas por não ter sido relacionado para uma viagem, ele saiu, encheu a cara porque ficou triste. Não sei se é verdade, estou comentando um boato aqui. E logo depois ele foi pro Vitória. Então toda vez contra o Ceará, ele tem esse desejo de fazer gol, né? É uma coisa que todo jogador tem quando é preterido em um time, eu teria também se eu fosse. Mas hoje ele teve um papel importante ali na história. Ele fez gol pro Vitória, mas também ajudou o Ceará no empate para fazer a virada e conseguir a classificação. Então foi um jogo bem movimentado, emocionante no sentido de acontecimentos. Um Ceará que cresceu bastante no segundo tempo, claro, superioridade numérica, mas tirando essa questão dos espaços por conta das ausências e confusões ali, um jogo bom de se assistir, divertido, algo que tem sido um pouco raro no futebol brasileiro. Então eu tô muito satisfeita com a minha noite, espero que vocês também. É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.